Abra a porta. Eu quero entrar na minha casa conversar. Esta é a minha casa, não a casa da sua mãezinha. Olá, este é o seu refúgio da alma. Hoje temos a história de uma sogra que disse: se você for para a casa da sua mãe doente, pode não voltar mais. E eu, sem pensar duas vezes, comprei uma casa de R, 3, 5 milhões ao lado da casa da sogra e trouxe meus pais para morar lá. Ao saber disso, a sogra explodiu em um choro de raiva. Meu nome é Ana Lúcia, tenho 30 anos e sou filha única. Na minha terra, em Minas Gerais, ser filha única significa que meus pais não têm mais ninguém em quem se apoiar, a não ser em mim. Meu pai, seu Sérgio, é um homem de poucas palavras, mas para ele a honra e a dignidade estão acima de tudo. Minha mãe, Dona Helena, é uma mulher doce e ao mesmo tempo sábia. Mamãe sempre me dizia: viva com bondade e a bondade retornará para você. Mas ser boa não significa deixar que os outros pisem em você. Nossa família, à primeira vista, parecia a mais comum de todas, mas meus pais cuidaram de sua velhice. Eles tinham alguns terrenos e economias consideráveis na conta. Graças a isso, eu podia viver sem pedir nada a ninguém. Casei-me com Diogo Oliveira aos 29 anos, e desde então se passaram apenas 6 meses. Meu marido é engenheiro, de temperamento calmo, quase não bebe. Quando namorávamos, ele costumava dizer: na nossa casa, ninguém ousará te ofender. E eu acreditava nele. Afinal, para uma mulher, uma palavra de confiança como essa já é metade da paz de espírito. A família do meu marido vivia em São Paulo, em um sobrado de 3 andares. Ele ficava no fundo de uma rua larga e tranquila no Morumbi, e um lindo pé de bougainvillea se enroscava no portão. Minha sogra, Sônia Pereira, era uma mulher com pouco mais de 50 anos. O cabelo sempre preso em um coque impecável, as roupas perfeitamente passadas. Em público, ela falava de forma mansa e insinuante, mas em casa, suas palavras eram afiadas como a lâmina de uma faca. Minha sogra falava constantemente sobre as tradições da família, como se estivesse citando um código de leis. Minha cunhada Mariana falava rápido e era incrivelmente perspicaz. Suas piadas, jogadas como quem não quer nada, sempre tinham farpas. No início da vida de casada, decidi por mim mesma. Sou a novata aqui, então se quero paz em casa, é melhor ser complacente e quieta. Eu me levantava de madrugada, preparava um café da manhã completo com pão de queijo quentinho, café fresco, ovos mexidos e suco de laranja. A sogra comia pouco, mas examinava cada prato sob um microscópio. Uma vez ela comentou: na nossa família gostamos da comida mais bem temperada. Lembre-se disso para o futuro. Eu apenas respondi: tudo bem, dona Sônia, e não dei importância. O conselho era comum, mas com o tempo, esses comentários triviais se tornaram uma forma de controle sobre mim. O jantar na casa da sogra parecia uma reunião de diretoria. Parecia haver uma ordem não escrita: quem sentava onde, qual prato tocava primeiro, sobre o que se iniciava a conversa. A sogra, sentada na cabeceira da mesa, começava seu interrogatório durante a refeição. A que horas você saiu para o trabalho hoje? E voltou. Quanto mandou para os seus pais este mês? Eu quase me engasguei com um pedaço de carne assada. Forçando um sorriso, respondi: ah, sim, eu controlo tudo. Não se preocupe, dona Sônia. A sogra largou o garfo e bateu com a unha na beirada do prato. Para eu não me preocupar, preciso de clareza. Na nossa família, as noras não se comportam de maneira ambígua. Quando uma mulher se casa, ela se torna parte de uma nova família. Não se esqueça do ditado: uma filha, quando se casa, pertence à família do marido. Nesse momento, minha cunhada Mariana, olhando para mim de soslaio, sorriu. A Ana é filha única. Em casa, provavelmente só a mimavam. Não tem problema. Aqui, ela aprende tudo aos poucos. A família inteira riu. E eu também. Mas aquela risada soou para mim como um teste, para ver se podiam ultrapassar os limites comigo. Meu marido Diogo colocou um pedaço de carne no meu prato e disse baixinho: come, vai. Aquele pequeno gesto me convenceu, na época, de que meu marido estava do meu lado. Uma noite de terça-feira voltei para casa mais tarde do que o normal por causa do trânsito. Mal pisei na soleira, a sogra, sem nem perguntar se eu já tinha jantado, me atacou. É tão difícil assim ligar e avisar que vai se atrasar? Tentei explicar rapidamente o motivo, mas a sogra franziu a testa. Esta casa tem regras. A família inteira ficou sentada com fome por sua causa, esperando. As palavras em si pareciam corretas, mas o tom em que foram ditas me fez sentir como uma estudante culpada. Até mesmo ligar para meus pais era complicado. Certa vez, já depois das 8 da noite, disquei o número da minha mãe.
A sogra, sem bater, entrou no meu quarto ao mesmo tempo em que girava a maçaneta. Sua voz era baixa, mas firme. Por que você está ligando para os seus a essa hora? Você se casou. Pense primeiro nos assuntos desta família. Apressei-me em terminar a conversa e disse: Sim, dona Sônia. Só queria saber como minha mãe está. A sogra me mediu da cabeça aos pés e cortou. O que acontece nesta casa não sai daqui. Caí na beirada da cama. O telefone na minha mão parecia em brasa. Lembrei-me das palavras da minha mãe no dia do casamento. Cuidado com suas palavras e ações, mas nunca perca seu amor próprio. Dizem que a paciência traz paz, mas se você aguentar tudo, as pessoas começarão a te achar fraca e se aproveitarão disso. A partir daí, comecei a notar todas as regras não escritas da casa da sogra. Toda semana, quando eu entregava o dinheiro para as despesas da casa, a sogra, ao recebê-lo, invariavelmente perguntava: por que gastou tanto esta semana? O que você andou comprando? Eu abria sacolas, algumas tilápias para fritar, 1 quilo de acém pro assado de panela, um maço de espinafre, alguns cogumelos e tomates maduros, tudo do mais comum. A sogra verificava cada item e lançava uma observação leve, mas pesada. Uma nora deve gastar dinheiro com sabedoria. Isso aqui não é um shopping, onde você pode comprar tudo o que te der na telha. Naquele momento, a carteira em minhas mãos deixou de parecer minha. No dia seguinte, a cunhada me estendeu um kit de cosméticos caro e disse com displicência: Ana, experimenta. Se gostar, te faço um desconto de amiga. Vendo minha hesitação, ela sorriu e acrescentou: e sim, o que quer que você compre, tudo deve ser transparente. Nossa mãe valoriza a clareza acima de tudo. Soou como uma piada, mas pela forma como ela enfatizou a palavra transparente, entendi que aos olhos delas, eu era desde o início um objeto a ser controlado, simplesmente porque eu era nora. Naquele fim de semana, recebi uma mensagem da minha mãe. Já estou um pouco melhor, mas estou com tanta saudade. Reli aquelas palavras simples várias e várias vezes, e um nó se formou na minha garganta. Abri o calendário, calculando quando poderia ir para minha cidade natal, Belo Horizonte. Lembrei-me da sopa de peixe da minha mãe e do chá de cidreira que meu pai preparava todas as noites. Eu ainda não tinha feito nada de errado com eles, não tinha feito nada de mal. Simplesmente, uma pergunta nasceu em minha alma. Até que ponto se pode suprimir o dever de filha, escondendo-se atrás de 2 palavras, tradições da família? Guardei o telefone e, respirando fundo, prometi a mim mesma: ser paciente é uma coisa, mas há um limite que não permitirei que ultrapassem. Uma árvore, se curvada, endireita-se, mas se for curvada constantemente, um dia esquecerá como ficar de pé. Na quinta-feira de manhã, acordei mais cedo que o normal. Lá fora, uma garoa caía. A chuva da cidade apenas deixava o asfalto brilhante e oleoso. Preparei uma panela grande de caldo de galinha com macarrão, adicionando um pouco de gengibre. O tempo estava úmido e pensei que a sogra gostaria de uma sopa quente. Como nora, eu tentava seguir todas as regras de etiqueta à mesa, ser discreta e não dar motivos para críticas. Mas naquela manhã minha alma estava inquieta, como se uma pedrinha rolasse dentro de mim. A mensagem da minha mãe de ontem não saía da minha cabeça. Já estou um pouco melhor, mas estou com tanta saudade. Saudade. Para mim, a única filha, essas palavras carregavam uma responsabilidade do tamanho do céu. Decidi abordar o assunto no jantar quando toda a família estava reunida. A sogra, a cunhada, o marido e eu. Na mesa havia carne assada e uma salada de vinagrete. Colocando um pedaço de carne no prato da sogra, comecei com cautela. Dona Sônia, será que eu poderia ir para casa por um dia neste fim de semana? Minha mãe não tem se sentido bem ultimamente, eu gostaria de visitá-la. Minhas palavras, ditas quase em um sussurro, fizeram a sogra bater o garfo na mesa com um estrondo. O som não foi alto, mas foi o suficiente para a atmosfera na mesa congelar instantaneamente. Para casa, a sogra, sem piscar, me fuzilou com o olhar, casada há apenas 6 meses e já só fala da casa dos pais. O que as pessoas vão pensar da nossa família? Apressei-me em explicar. Não, de jeito nenhum, dona Sônia, não pretendo ir com frequência. É que minha mãe está com uma crise de ciático e com o tempo úmido ela mal consegue dormir. Eu só vou ver lá e volto em seguida. Sentada ao lado, a cunhada Mariana deu uma risadinha. Sua voz era doce como mel, mas fria como gelo.
Ana, você fala bonito, claro, mas me parece que você só pensa no seu belo horizonte. Tá faltando alguma coisa na nossa casa? Por que você age como se aqui fosse apertado e sufocante para você? Olhei para a cunhada, tentando manter a polidez. Mariana, você não entendeu. Eu só estou preocupada com a minha mãe. A sogra cruzou os braços e recostou-se na cadeira. Quem está dizendo que não se deve preocupar com a mãe? Mas é preciso ter bom senso. Você agora é a nora desta casa. Fim de semana é tempo para a família. Se em um velório ou em uma festa de família a nora não estiver presente, o que as pessoas vão dizer? Vão dizer que não sabemos educar nossa nora, vão apontar o dedo. Com essas palavras, meu coração foi parar nos pés. Naquele fim de semana, a família deles não tinha velórios nem festas, mas o tom da sogra era como se eu fosse obrigada a comparecer a um evento de estado. Eu era apenas uma decoração, necessária para manter as aparências. Tentei responder da forma mais calma possível. Sim, dona Sônia, se houvesse algo importante em casa, eu certamente me ajustaria, mas se não há nada, por favor, me deixe por um dia. Eu mesma compro a passagem, não vou incomodar ninguém. Oh, olhem só para ela, esticou a cunhada, mastigando lentamente um pedaço de tomate. O que significa eu mesma resolvo? Você já não é transparente com dinheiro? E se ainda por cima disser eu mesma resolvo, as pessoas vão pensar que estamos tirando seu dinheiro. Essas palavras eram uma armadilha. Elas transferiam toda a responsabilidade para mim e ao mesmo tempo criavam a imagem de uma nora pobre e oprimida. Uma cilada engenhosa. Por um momento perdi a fala. Eu não era mestre em batalhas verbais, mas senti instintivamente que se não respondesse agora, o rótulo de nora não transparente grudaria em mim para o resto da vida. Deixei o garfo de lado e olhei diretamente para a cunhada. Eu administro meu próprio salário. O dinheiro para as despesas da casa eu entrego toda semana para Dona Sônia. O que há de não transparente nisso? A sogra sorriu friamente. Naquele sorriso não havia um pingo de calor. Viu só? Bastou dizer 2 palavras e ela já se armou toda. Onde já se viu uma nora retrucar assim? Nesta casa vivemos com a alma, não como você, que só conta dinheiro. Com a alma, vocês dizem? As palavras queriam sair, mas eu me contive. Onde está essa alma quando peço para ir ver minha mãe doente e sou interrogada como uma criminosa? Até então, em silêncio, meu marido Diogo finalmente falou. Mãe, deixa a Ana ir por um dia. A sogra realmente não está bem. A sogra virou a cabeça bruscamente para o filho. Você está defendendo sua esposa agora? Você é meu filho ou o marido dela? O que as pessoas vão pensar quando virem isso? Não se passaram nem 6 meses e a nora já está correndo para a casa dos pais. Isso é pura falta de respeito com a nossa família. Meu marido corou e apertou o garfo com força na mão. Eu vi sua confusão. Ele parecia um homem diante de 2 portas, sem saber em qual entrar. Para apoiá-lo, mas sem irritar ainda mais a sogra, eu disse baixinho. Dona Sônia, visitar minha mãe é meu dever de filha. Não pretendo negligenciar minhas obrigações aqui. Só peço para me deixar ir por um dia. A sogra me interrompeu. Seu dever você cumpre aqui. Eu sou sua mãe, por acaso? Sua mãe é sua mãe. Não venha me falar de dever. A cunhada, como se só esperasse por isso, emendou. Exatamente, Ana. Se casou, tudo tem que girar em torno da família do marido. Ficar se escondendo atrás do fato de ser filha única para exigir coisas o tempo todo vai virar um hábito. A expressão filha única cravou-se em meu coração como um punhal. Não era um privilégio, mas um fardo pesado que eu não podia descartar. Tudo no mundo tem suas raízes. O que há de errado em eu querer visitar minha mãe? Virei-me para o meu marido. Desta vez, falei diretamente, sem rodeios. Diogo, pelo menos você me diga. Estou pedindo para ir ver minha mãe. O que estou fazendo de errado? Meu marido abriu a boca, mas hesitou. Seu olhar passou pela mãe, pela irmã e parou em mim. Era o olhar de alguém pedindo ajuda. Finalmente ele falou, mas tão baixo que suas palavras congelaram minha alma. Ana, vamos esperar uns dias. A mamãe se acalma e a gente conversa de novo. A sogra, ao ouvir isso, a sentiu como um general que venceu uma batalha. Aí está, seu marido disse a verdade. Ninguém te proíbe de visitar os seus, mas tudo tem sua ordem. Se vai a algum lugar, precisa pedir permissão e não colocar a gente diante do fato consumado. Isso é falta de educação. Naquele momento eu entendi claramente. Eles não precisavam das minhas explicações. Eles precisavam que eu me acostumasse a pedir permissão, que eu me habituasse a pedir licença para respirar, para viver em paz, para cumprir meu dever de filha. Naquela noite a comida não desceu.
Como de costume, lavei a louça, arrumei a cozinha. Mas em minha alma uma fina rachadura se formou, como um fio de cabelo. Muito pequena, mas essas rachaduras não cicatrizam sozinhas, especialmente se alguém tenta largá-las constantemente. À noite, deitei-me ao lado do meu marido. Ele suspirou pesadamente e disse, como se pedindo desculpas, não leve a mal. A mamãe tem um gênio forte. Ela fala duro, mas no fundo é uma boa pessoa. Eu, virada para o outro lado, observava a luz do poste da rua que entrava pela cortina. Ela projetava na parede uma sombra esquelética e magra. Respondi muito baixo, mas articulando cada palavra. Se por causa dessa bondade de alma dela eu não puder mais ser filha da minha mãe, então essa bondade me assusta. Eu não chorei. Simplesmente minha memória começou a registrar com clareza a data, a hora, as palavras e as expressões faciais deles. Não para acertar as contas depois, mas para que no futuro, quando eu precisasse esclarecer tudo, ninguém pudesse me dizer: você inventou tudo ou você está reagindo de forma exagerada? Algumas famílias mantêm suas tradições com amor. Outras usam essas tradições como grilhões no pescoço da nora. E eu entendi que se continuasse em silêncio, esses grilhões se apertariam lentamente e no final me fariam esquecer quem eu sou. Na manhã seguinte, como de costume, fui para o trabalho. Por fora, eu era a própria calma, cabelo bem preso, blusa abotoada até o pescoço, mas por dentro, meu coração era picado por uma agulhinha. Eu não queria complicar as coisas. Pensamentos excessivos cansam. O cansaço te faz dizer o que não deve. E no final, você ganha o rótulo de nora que não aguentou nem 6 meses e já está retrucando. Na hora do almoço, chegou uma curta mensagem da minha mãe. Dormi um pouco melhor na noite passada. Lendo isso, me acalmei um pouco. Queria ligar na mesma hora, mas a imagem da sogra entrando sem cerimônia no meu quarto ontem surgiu diante dos meus olhos. Seu olhar, como uma faca afiada violando qualquer espaço pessoal. Esperei até o final do expediente e no caminho para casa passei na feira. Comprei coisas baratas, umas 2 tilápias, um maço de espinafre e um pote de requeijão. Se eu cumprisse minhas obrigações domésticas perfeitamente, seria mais difícil para eles encontrarem falhas. Palavras voam como vento, mas as ações permanecem. Eu raciocinava de forma simples, mas o mundo se mostrou mais complicado do que eu gostaria. À noite, mal entrei na cozinha. A voz da sogra veio da sala de estar. Ana, já que voltou, venha cá. Deixei as sacolas, lavei as mãos e fui para a sala. A sogra estava sentada no sofá. Diante dela, um pequeno bloco de notas. A cunhada Mariana, com as pernas cruzadas, mexia no celular, me olhando de soslaio como se eu fosse uma espectadora no teatro. A sogra começou sem rodeios. Você ligou para os seus hoje? Parei por um instante. Eu ainda não tinha tido tempo de ligar. Respondi com sinceridade. Não. Ainda ia ligar depois do jantar. A cunhada deu uma risadinha. Depois do jantar, é? Então vocês pretendem se falar toda noite? Que habilidade de comunicação notáveis você tem, Ana? Olhei para a cunhada, tentando manter a calma. Eu ligo para minha mãe. Por que você fala assim? A sogra bateu com a ponta da caneta no bloco de notas. Sua voz era calma, mas continha pressão. Nesta casa, não temos o hábito de ligar para os pais toda noite. As pessoas vão ouvir e pensar: coitada da nora, deve estar sofrendo muito se sente tanta falta dos pais e não da família do marido. Sente falta dos pais e não da família do marido. Essas palavras soaram como uma acusação de um crime que eu não cometi. Como se eu tivesse traído a família do marido. Respirei fundo e disse: Dona Sônia, é só uma ligação para saber como ela está? Minha mãe está doente e eu sou a única filha dela. Mal terminei de falar, a sogra me interrompeu. Se é a única, mais um motivo para se comportar com dignidade. Casou, obedeça ao marido. Nesta casa, você tem uma sogra, tem um marido. O que te falta para você ficar falando dos seus o tempo todo? A cunhada largou o celular e interveio. Exatamente, Ana. Alguém aqui te ofende? Para que se fazer de coitada? Cerrei os dentes. A imagem da minha mãe surgiu em minha mente. Sua figura frágil, como ela constantemente massageia a lombar. A dor que piora com o tempo úmido. Eu não podia permitir que as zombarias delas rompessem meu vínculo com ela. Disse de forma mais clara, mas ainda educada. O fato de eu pensar na minha mãe é natural. Eu quero cumprir meu dever de filha sem negligenciar minhas responsabilidades aqui. A sogra recostou-se profundamente no sofá. Seu olhar tornou-se gélido. Primeiro cumpra seu dever aqui. Quer ir para a casa dos seus? Vá!
mas não se esconda atrás do fato de ser filha única para fazer o que bem entender. Lembre-se de uma vez por todas, já que você se tornou nora nesta casa, viva, você é uma pessoa desta família. Morta, você é um fantasma desta casa. Quer ir? Peça permissão aos mais velhos. Saiba o seu lugar. Essas palavras caíram sobre mim como uma laje de pedra. Fiquei parada, sem me mexer, não por medo. De repente achei graça de mim mesma. Pensei que tinha me tornado parte de uma família, mas na verdade eu era apenas uma ré diante de um código de leis brandido pela sogra. Olhei para o meu marido, Diogo. Ele tinha acabado de sair do banho. O cabelo estava molhado. Sentindo a atmosfera tensa na sala, ele parou no lugar. Eu olhei para ele, não pedia discursos grandiosos em minha defesa. Esperava apenas uma palavra justa. Diogo, minha voz não era alta, mas era firme. Você ouviu o que sua mãe disse? Você também acha que ela está certa? Meu marido passou a mão pelo cabelo, piscando repetidamente. Ele olhou para a mãe, para a irmã, depois para mim. Em seus olhos havia um apelo. Por favor, não faça uma cena. Ele abriu a boca. Ana, bem, se for ligar, que seja rápido, para a mamãe não ficar nervosa. A cunhada bufou. Ah, qual é rápido ou demorado? Uma ligação é uma ligação. Ana, se você se sente tão bem na casa dos seus, talvez seja mais fácil você voltar para o seu Belo Horizonte e morar lá. Um gosto amargo surgiu em minha boca. Rápido. Isso significava que meu marido já tinha aceitado os limites impostos por sua mãe. Ele não tentou descobrir quem estava certo ou errado. Ele simplesmente queria que sua mãe ficasse calma. Olhei para o meu marido. Meu coração esfriou, como a sopa na mesa. A sogra gritou com o filho. Você ainda a está defendendo? Eu te disse tantas vezes e você não consegue colocar sua esposa no lugar dela. Que tipo de filho é esse que deixa a esposa subir na cabeça da mãe? Meu marido se calou na mesma hora, como se uma porta tivesse se fechado. Com cuidado, perfeitamente, sem som, e aquele silêncio soou para mim mais alto do que o grito da sogra. Ele dizia que naquela conversa eu estava absolutamente sozinha. Eu não discuti mais. Abaixando a cabeça, disse: tudo bem, eu entendi. E fui para a cozinha preparar o jantar. Enquanto cortava a cebola, minhas mãos tremiam finamente. Para que ninguém notasse, inclinei-me mais. Na minha cabeça giravam as palavras da minha mãe. As palavras devem ser escolhidas. Mas também me lembrei das palavras do meu pai, ditas com um suspiro. Escolher as palavras não significa engolir humilhação. Depois do jantar, voltei para o meu quarto. Fechando a porta e sentando na beirada da cama, finalmente consegui pegar o telefone. Liguei para minha mãe e tentei falar da forma mais animada possível. Mãe, você ainda não dormiu? Minha mãe ficou feliz com a minha voz, mas perguntou com cautela. Está tudo bem com você? Você está vivendo bem aí? Com essa pergunta, as lágrimas subiram aos meus olhos, mas eu me contive. Claro, mãe. Se agasalhe bem e não se esforce demais. Não mencionei uma palavra sobre o que havia acontecido. Senão minha mãe ficaria preocupada, meu pai ficaria com raiva e ainda não era hora de criar um escândalo. Assim que terminei a ligação, meu marido entrou no quarto. Ele se sentou ao meu lado e disse baixinho: desculpe, a mamãe só fica muito preocupada com o que as pessoas vão dizer. Não leve a mal. Olhei diretamente nos olhos dele. Enquanto sua mãe se preocupava em não passar vergonha na frente dos outros, sabe que vergonha eu passei? A vergonha de uma ligação para minha mãe doente ter se tornado um crime. Foi essa. Meu marido ficou em silêncio por um tempo, e então disse uma frase que tirou o chão dos meus pés. Mas, nas palavras da mamãe, também tem um pingo de verdade. Eu não explodi em gritos. Apenas senti como uma porta em minha alma se fechava muito lentamente, com dor e para sempre. Levantei-me, abri a gaveta da cômoda e peguei meus documentos pessoais. Comecei a organizá-los cuidadosamente. Eu não pretendia ir embora naquele exato momento. Apenas comecei a entender que, se eu mesma não definisse meus limites, ninguém os defenderia por mim. Naquela noite não consegui dormir. Não me iludia mais com a esperança ingênua de que com o tempo tudo se ajeitaria. Algumas coisas, com o tempo, só pioram, dando ao adversário ainda mais poder. Ouvindo o barulho dos carros passando na rua, fiz uma promessa simples a mim mesma. De agora em diante não vencerei com lágrimas, vencerei com clareza. Depois daquela noite, eu acordava com a sensação de estar em uma jaula invisível. Ninguém amarrava minhas mãos, mas cada passo meu pela casa era acompanhado por um olhar atento. Às 6 da manhã,
Eu descia para a cozinha, colocava a chaleira no fogo, preparava o café. A sogra já estava sentada à mesa, perfeitamente ereta, como se estivesse me esperando. Assim que coloquei o bule de café na mesa, ela, sem levantar a cabeça, perguntou: "A que horas você sai hoje e a que horas volta?" Não planeja passar em nenhum lugar? Parei por um instante. Ela já tinha perguntado isso antes, mas era uma conversa normal. Hoje, sua voz soava como a de um investigador coletando dados. Saio às 8, volto por volta das 5:30. Se tiver trânsito, depois das 6. A sogra assentiu e pegou seu bloco de notas. Ouvi a ponta da caneta arranhar o papel. Ela estava realmente anotando meu horário. Como um ponto de trabalho, descendo as escadas, a cunhada Mariana, mastigando um pão na chapa, comentou: "Ana, volte na hora certa." A mamãe odeia quando as palavras não correspondem às ações. Não respondi. Apenas senti um peso ainda maior na alma. Na casa dos meus pais, perguntavam meu horário por preocupação. Aqui, por controle. Naquela noite, por causa de uma chuva forte que alagou a avenida, atrasei-me exatamente 15 minutos. Mal abri a porta de entrada, vi a sogra na sala. Atrasada. Ela disse apenas uma palavra. Eu, mostrando meu casaco encharcado, apressei-me em explicar. Sim, por causa da chuva, o trânsito parou. Tive que vir de táxi. A sogra olhou para o meu casaco, depois para o meu rosto. Você ficou sozinha na chuva? A família toda já jantou, te esperando, e a nora não podia nem ligar para avisar. Mordi o lábio. Quando fiquei presa no trânsito, mandei uma mensagem para meu marido, mas ele não respondeu. Olhei para ele, que estava sentado no sofá, e como se não ouvisse nada, encarava o celular. Eu entendi. Meu marido escolheu a tática do homem invisível. A sensação de ser ignorada me deu um calafrio na espinha. Mas não discuti, apenas disse sim. E fui para a cozinha esquentar a sopa fria. O cheiro do caldo era denso e caseiro, mas eu não senti o gosto. 3 dias depois surgiu um problema com o dinheiro das despesas. Eu, como de costume, entreguei o dinheiro à sogra. Ela, pegando-o, perguntou: "Por que tanto esta semana?" "Ah, comprei carne, peixe e umas frutas para vocês." A sogra colocou o dinheiro na mesa e disse calmamente: "Frutas, nós já compramos toda semana. Se você continuar gastando assim, como vamos criar um filho depois? Nesta casa, tudo precisa ser feito com moderação." Sentada ao lado, a cunhada jogou mais lenha na fogueira. "Ana, se você for tão esbanjadora, se depois tivermos problemas de dinheiro, ninguém vai acreditar que você não tem nada a ver com isso." Virei-me para a cunhada e disse: "Gastei exatamente o necessário. Não pedi mais a ninguém." A cunhada deu de ombros e sorriu. "Só estou dizendo, com estranhos você é tão certinha, mas em família precisa ser ainda mais clara." Clareza. Eles pronunciavam essa palavra como se fosse a maior das virtudes, mas a clareza que exigiam era unidirecional. Significava que eu deveria prestar contas de tudo, pedir permissão e viver dentro dos limites que eles estabeleciam. Na sexta-feira, no jantar, a sogra primeiro sentou o marido e depois me chamou. Como se dando uma ordem, ela disse: "A partir de hoje, me informe com antecedência sobre todos os seus planos para o fim de semana. Onde você vai no sábado? O que faz no domingo? Nesta casa, ninguém vive por conta própria." Olhei para ela e respondi: "Tudo bem, se houver algo a informar, eu informarei, mas geralmente passo os fins de semana em casa." A sogra estreitou os olhos. Mesmo que esteja em casa, as regras devem ser seguidas. Uma nora nesta casa não pode se comportar como bem entender. A expressão como bem entender soou ofensiva e me causou raiva. 6 meses de casada, não fiz nada de errado e me acusam de ser voluntariosa. Era uma tentativa de me fazer parecer problemática apenas por querer respirar livremente. No dia seguinte, chegaram visitas. A sogra convidou uma prima do marido para tomar um chá. Quando servi o chá de camomila, a sogra, de propósito, bem alto para que todos ouvissem, disse com uma risada: "Prima, esta é a nossa novata. É boa, mas sente uma falta danada dos pais. Filha única, o que se pode fazer?" A prima, com um sorriso educado, respondeu: "Bem, se é única, é natural que pense nos pais." A sogra bufou: "Pensar é bom, mas é preciso ter medida. Aqui tem sogra, tem marido, e ela se comporta como se ainda estivesse na casa dela." Essas palavras foram como um tapa na cara na frente da visita. Fiquei parada ao lado das xícaras e meu rosto ardia. Eu queria dizer: o fato de eu pensar na minha mãe não diminui meu respeito por vocês, mas me contive. Sabia que se dissesse isso agora, me tornaria a nora que retruca na frente dos mais velhos.
Coloquei as xícaras na mesa e servi o chá em silêncio. Com os lábios eu dizia: sim, claro. Mas na minha cabeça comecei a anotar tudo. O dia em que a sogra assumiu o controle do meu tempo. O dia em que a cunhada me acusou de desperdício. O dia em que a sogra me humilhou na frente de uma visita. Eu não anotava em um caderno, eu gravava na minha memória. A memória agora era minha arma mais limpa. Naquela noite, quando as visitas foram embora, meu marido me levou para a cozinha e disse baixinho: não ligue. A mamãe só queria manter as aparências na frente dos parentes. Olhei para ele e com total calma perguntei: a aparência de quem? Eu fui exposta ali como um objeto em uma vitrine, sendo avaliada. Você gostou disso? Meu marido se calou, como alguém que sabe que está errado, mas não consegue admitir. Por um instante senti pena dele, mas logo afastei esse sentimento. Se eu ficasse com pena dele o tempo todo, no final, quem teria que aguentar tudo seria eu. À noite, voltando para o quarto, abri a gaveta e verifiquei novamente a pasta com meus documentos pessoais. Identidade, CNH, extratos bancários em meu nome, apólices de seguro. Arrumei-os cuidadosamente e os envolvi em um saco impermeável. Eu não estava tentando esconder meus bens. Apenas queria ter certeza de que tinha algo meu e não permitir que ninguém me empurrasse para uma posição passiva. Chegou uma mensagem da minha mãe perguntando como eu estava. Respondi com algumas linhas. Estou bem, mãe. Se cuide. Não contei o que estava acontecendo, senão minha mãe choraria e meu pai ficaria com raiva. E eu ainda não tinha cartas suficientes na mão para virar o jogo. As pessoas costumam dizer: se a terra não pode vencer o céu, ela deve se submeter. Mas eu não queria ser a terra a vida inteira. Eu continuei, como Nora, preparando a comida e mantendo as aparências. Apenas uma coisa mudou. Em minha alma, uma linha vermelha foi traçada. E se alguém a cruzasse, eu me lembraria disso com muita clareza. No domingo de manhã, a família da sogra acordou cedo. A sogra disse que era o aniversário de morte de um parente distante. Eles mesmos não iriam, mas era preciso mostrar respeito e enviar um dinheiro. Ela me mandou à feira para comprar frutas e flores. A cunhada se maquiava na sala, falando ao telefone. Voltando da feira, coloquei uma cesta de frutas na mesa, um cacho de bananas frescas e um buquê de crisântemos amarelos que também não esqueci. Depois das compras, como de costume, entreguei a nota e o troco à sogra. Ela olhou de relance e assentiu brevemente. Pensei que tudo terminaria aí. Por volta do meio-dia, enquanto eu lavava a louça na cozinha, ouvi a voz da sogra. Baixa, mas cada palavra carregada de peso. Ana, venha cá. Sequei as mãos e fui para a sala. A sogra estava sentada com as costas perfeitamente retas e na mesa diante dela estava sua pequena carteira. Ao lado, sentada, estava a cunhada, com o rosto vermelho, como se tivesse acabado de chorar, segurando um lenço nas mãos. A sogra olhou diretamente nos meus olhos e perguntou: você mexeu na minha carteira hoje de manhã? Fiquei confusa por um momento, mas respondi imediatamente: não, dona Sônia, não mexi na sua carteira. Apenas gastei o dinheiro que a senhora me deu para as compras. A cunhada de repente começou a soluçar. Sua voz soava ofendida. Mãe, eu coloquei 3 notas de R$ 200 e umas moedas na carteira e agora não estão mais lá. Hoje de manhã na cozinha, além de você, Ana, não tinha mais ninguém. Com essas palavras, um calafrio percorreu minha espinha. Dinheiro sumiu na casa e de manhã na cozinha com a sogra só estava eu. A armadilha dele se fechou. Provas não eram necessárias. Bastava uma suposição plausível. Tentei manter a calma e olhei para a cunhada. Mariana, você está dizendo que o dinheiro sumiu? Quanto exatamente? Você tem certeza disso? A cunhada, piscando, chorou ainda mais forte. Sumiu horas. Estou inventando? Ontem eu vi com meus próprios olhos quando coloquei na carteira. A sogra bateu com as unhas na mesa. Nesta casa, além de você e da Mariana, não tem mais ninguém. Não quero criar um escândalo, por isso estou perguntando de boa. Confesse, talvez você tenha pego por engano? As palavras pegou por engano soavam suaves, mas estavam cheias de veneno. Era um movimento astuto. Não acusar diretamente de roubo, mas me fazer parecer culpada. Respirei fundo e disse claramente: eu não peguei, nem de propósito, nem por engano. Se vocês e a Mariana estão suspeitando de mim, por favor, verifiquem tudo de novo com cuidado. Não posso confessar algo que não fiz. A sogra estreitou os olhos. Você quer dizer que a sogra e a cunhada estão te caluniando? Eu ainda a chamava de senhora e pelo nome completo, mantendo as aparências.
mas minha voz ganhou firmeza. Não estou dizendo que alguém está me caluniando. Apenas peço que apresentem provas. Por favor, não me chamem de culpada sem evidências. A atmosfera na sala tornou-se sufocante. Nesse momento, meu marido Diogo desceu do segundo andar. Ele olhou para o rosto severo da mãe, depois para o meu, e suspirou, como se mais uma chatice tivesse acontecido. O que foi, mãe? A cunhada, soluçando, interveio imediatamente. Irmão, eu juro que não queria falar, mas sumiu o dinheiro da carteira da mamãe. Eu suspeito da Ana? Com a palavra suspeito, tive vontade de rir. Suspeitam de quê? De que o dinheiro sumiu ou de que estou de pé com as costas retas? Mas não ri. Apenas olhei para o meu marido. Diogo, você ouviu? Elas estão me acusando de roubo. Meu marido olhou alternadamente para a mãe, a irmã e para mim. Em seus olhos havia a confusão de alguém que está em uma encruzilhada e não sabe para onde ir. Ele disse baixinho: vamos todos nos acalmar. O dinheiro é de casa, talvez só tenha sido colocado em outro lugar. A cunhada de repente começou a chorar ainda mais alto, um tom acima. Que outro lugar? A carteira da mamãe estava aqui desde manhã. Eu já estou me segurando com dificuldade. Por acaso eu não sei diferenciar 3 notas de 200? A sogra virou-se para o filho e disse: viu só? Sua irmã está dizendo isso, e sua esposa está aí parada como uma estátua. Não se passaram nem 6 meses, e ela já está se comportando assim. A palavra novata soou como um insulto. Eles não estavam tentando me entender. Eles simplesmente queriam que eu abaixasse a cabeça. Ainda com voz calma, eu disse: Dona Sônia, se a senhora confia em mim, vamos verificar a carteira de novo. Vamos ver quem gastou o dinheiro hoje, qual foi o troco. Se resolvermos tudo com calma, vamos entender o que aconteceu. Estou pronta para esclarecer tudo aqui mesmo. A cunhada balançou a cabeça imediatamente. Se fizermos isso, você vai pensar que estamos te interrogando. Você sabe falar, né? Vai dar um jeito de se livrar. Olhei diretamente nos olhos dela. Não, eu quero clareza. Como se diz, onde há fumaça, há fogo. Se vocês dizem que eu peguei o dinheiro, apresentem as provas. E se não houver, não inventem. A sogra bateu levemente com a mão na mesa. O som não foi alto, mas continha uma ameaça. Chega. Esta casa não é lugar para você nos ensinar a viver. Eu só quero que a casa fique em paz. O dinheiro que sumiu, vamos considerar perdido. Mas a partir de hoje, todo o dinheiro da casa será administrado por mim. E você não toca mais nele. Esse foi o seu veredito. Não encontrar a verdade, mas me privar de direitos. Fazer de mim uma pessoa não confiável. E sem proferir uma sentença, tirar todos os meus poderes. Virei-me para o meu marido e disse claramente: você ouviu? O dinheiro sumido é considerado perdido. E sobre quem, então, cairá a sombra da suspeita? Sobre mim. Meu marido mordeu o lábio e, em seguida, pronunciou aquela frase já familiar que me congelou até os ossos. Ana, não precisa fazer um escândalo em casa. Vamos só esquecer isso. Esquecer? O dinheiro talvez não seja tão importante. Mas minha honra é. Diga, se hoje alguém te chamasse de ladrão, você também esqueceria assim tão fácil? Meu marido ficou em silêncio. Seu silêncio era uma fechadura que trancou toda a justiça nesta casa. Eu não discuti mais. Dizendo vou para o meu quarto. Levantei-me e saí. Voltando para o quarto, não chorei. Abri o celular e anotei tudo o que tinha acabado de acontecer. Data, hora, quem disse o quê e quem deu qual veredito, como um relatório para mim mesma. Curto e claro. Verifiquei também minha própria carteira. Vai que por acaso o dinheiro alheio tivesse parado ali. Não, eu sabia que estava limpa, mas também sabia que a pureza que não pode ser provada ainda pode ser manchada. À noite, enquanto eu dobrava a roupa, meu marido entrou e com voz suave disse: não ligue, a Mariana ainda é jovem e a mamãe tem um gênio forte. Vou conversar com elas de novo. Eu, sem olhar para ele, respondi: você já disse de novo muitas vezes, mas ainda assim sou chamada para a sala como uma criminosa. Não preciso que você fale de novo. Precisei que você me defendesse na hora e como deveria. Meu marido ficou parado em silêncio. Depois de um tempo, como se temendo que até mesmo o barulho pudesse perturbar a paz de sua mãe, ele fechou a porta atrás de si muito silenciosamente. Sentei-me e olhei para as minhas mãos. Com estas mãos, eu cozinhava, limpava, ganhava dinheiro, mas nesta casa ainda era tratada como uma estranha. Lembrei-me das palavras da minha mãe. A coisa mais amarga do mundo é ser acusada injustamente.
A partir daí, entendi que se eu, como disse a sogra, considerasse perdido e ficasse em silêncio, amanhã eles considerariam minha honra perdida também. Depois do incidente com o dinheiro desaparecido, todas as conversas na casa pareciam cobertas por uma fina camada de poeira. A sogra não mencionava mais o assunto, mas toda vez que olhava para mim, em seus olhos se lia: objeto que requer controle. A cunhada ficou ainda mais astuta. Na sala, ela continuava me chamando de Ana, mas naquela palavra, como uma agulha em um algodão, sentia-se uma pontada. Eu me mantive em silêncio, não porque tivesse medo de perder, mas porque sabia que qualquer discussão agora seguiria o roteiro delas. Eu seguia as regras, era educada, voltava do trabalho na hora certa, preparava um jantar quente, mas em minha alma, esta casa deixou de ser um porto seguro. Tornou-se um campo de batalha, onde eu tinha que me defender sozinha. Na quarta-feira à tarde, quando eu estava no trabalho, uma vizinha da minha cidade natal ligou. Sua voz estava alarmada. Aninha, sua mãe está muito mal. Acabei de levá-la ao postinho de saúde. Se puder, venha logo. Com essas palavras, minhas pernas fraquejaram. Minha mãe era do tipo que nunca reclama de dor. Se outra pessoa ligou, significa que o caso é realmente sério. Pedi para sair mais cedo do trabalho e fui para casa de táxi. Minha cabeça estava uma confusão. Ao entrar em casa, vi a sogra sentada à mesa, como se soubesse que algo iria acontecer. A cunhada estava ao lado com um copo d'água e rapidamente olhou para minha bolsa. Respirei fundo e disse diretamente: Dona Sônia, minha mãe está muito mal. Preciso ir para lá hoje à noite mesmo. A sogra não perguntou sobre a saúde da minha mãe. Ela apenas perguntou friamente: hoje, à noite mesmo? E você pediu permissão a quem? Tentei manter a calma. Ficarei lá 1 ou 2 dias e volto em seguida. Vou resolver tudo sozinha. A cunhada deu uma risadinha. Fácil para você falar. Ana, e quem vai fazer as tarefas de casa se você for? Cozinhar o jantar, lavar a roupa. Quem vai fazer tudo isso sem você? Suas palavras pareciam me puxar para trás. Olhei para ela e com a mesma voz calma disse: Mariana, você está errada. Nesta casa não sou a única que sabe cozinhar. A sogra bateu com o dedo na mesa, retrucando de novo. Eu te disse, uma nora nesta casa não pode se comportar como bem entender. As pessoas vão ver e dizer que não consegui educar minha nora, vão rir de mim. De novo as pessoas, fantasmas invisíveis que a sogra usava toda vez que queria me humilhar. Eu disse claramente: Dona Sônia, desta vez não vou passear. Vou para a casa da minha mãe. Sou filha única, minha mãe está doente. Como posso ficar aqui de braços cruzados? A sogra torceu os lábios. Se sua mãe ficou doente, ela tem seu pai, tem parentes. Uma mulher casada deve pensar primeiro nos assuntos da família do marido. Esqueceu que filha casada é problema do marido? Com essas palavras, senti um frio por dentro. Minha mãe está sofrendo e eu preciso pedir permissão para ir vê-la. Que tipo de regras são essas que não se diferenciam de uma corda no pescoço? Nesse momento, meu marido saiu do quarto, aparentemente tendo ouvido a conversa. Ele olhou para mim, depois para a mãe, e disse baixinho: Mãe, é urgente. Deixe-a ir por um dia. A sogra lançou um olhar afiado para o filho. Você ainda está defendendo? Depois do que ela fez, me envergonhou. Você de novo por ela. Você é meu filho ou a sombra dela? Meu marido parou no lugar. Olhei para ele. Desta vez não esperava uma defesa ambígua. Queria que ele agisse como um marido. Disse em voz baixa, mas firme: Diogo, vou te fazer apenas uma pergunta. Você acha que é errado eu querer ir para a casa da minha mãe doente? Meu marido ficou em silêncio. Aquele silêncio exaustivo. Depois de um tempo ele suspirou e disse: Não é errado, mas se você for agora, a mamãe vai ficar ainda mais brava. Talvez seja melhor esperar até amanhã de manhã. Engoli um sorriso amargo. Respondi lentamente: A raiva da sua mãe você pode acalmar. Mas se minha mãe não me esperar, quem vai me acalmar? Depois dessas palavras, um silêncio mortal se instalou na sala. A cunhada deu de ombros, como se minhas palavras fossem apenas um capricho emocional. Nossa, Ana, que exagero. Como se algo terrível tivesse acontecido com a sua mãe e você estivesse fazendo um fim do mundo aqui. Virei-me para a cunhada e disse entre dentes: Não ouse falar assim da minha mãe. Há coisas que não podem ser pesadas na balança. A sogra se levantou e bloqueou meu caminho. Quem está te impedindo de ir?
mas eu disse: quer ir, siga as regras. Se você sair por esta porta hoje, pode não voltar mais. Olhei para ela e pela primeira vez entendi. Ela não queria apenas controlar meu tempo, ela queria que eu tivesse medo, que o medo me aprisionasse na jaula que eu mesma construiria. Não discuti mais, apenas assenti brevemente. Tudo bem, entendi. E fui pro meu quarto. Meu marido me seguiu, agarrou meu braço e sussurrou: Ana, se acalme, não faça uma cena. Vou conversar com a mamãe de novo. Puxei meu braço e olhei para ele. Você sempre vai conversar de novo, mas meu dever de filha não é algo pelo qual eu devo implorar. Abri o guarda-roupa e joguei uma mochila na cama. Juntei apenas meus pertences pessoais, algumas roupas, identidade e documentos, minhas economias e o carregador do celular. Nem a aliança de casamento, nem as coisas que usávamos juntos, eu peguei. Se as pessoas suspeitaram de mim por causa de algumas centenas de reais, poderiam me acusar de qualquer coisa. Fechei o zíper da mochila com um som brusco. Aquele som soou como se um fio tivesse rompido. Saindo para a sala, vi a sogra parada no mesmo lugar. Seu olhar estava cheio de ameaça, como se tentasse me segurar com ele. A cunhada, de braços cruzados, me mediu com um olhar de desprezo. E então, Ana, já que tá indo, vá com dignidade. Endireitei as costas e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. Estou indo com dignidade. Não fiz nada de vergonhoso. Estou apenas indo para a casa da minha mãe. Meu marido olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos de impotência. Ele queria dizer algo, mas ficou em silêncio. Entendi que ele, mais uma vez, escolheu sua própria paz. Abri a porta de entrada e saí para a rua. O ar da noite estava frio e queimou minhas bochechas, mas por mais estranho que pareça, ficou mais fácil respirar. As pessoas dizem que a água corre para baixo, mas às vezes, se você não nadar contra a corrente, você simplesmente será levado e desaparecerá. Andei rapidamente pela rua e chamei um táxi. Sentando no carro, apertei a mochila com força contra o peito. Não olhei para trás, com medo de que, se olhasse, mostraria fraqueza. Ter pena do que está errado é o mesmo que se colocar em um beco sem saída. Quando o carro parou em frente à casa, sob a garoa, ouvi o latido de um cachorro. O cheiro de terra molhada e de fumaça de um fogão a lenha, que alguém acendera tarde da noite, bateu no meu nariz. Era aquele cheiro do qual você só sente falta quando está longe. Empurrei o portão e entrei. O coração batia descontroladamente. Na varanda, meu pai estava de pé, com uma capa de chuva velha. Na mão, ele segurava uma lanterna. O feixe de luz atingiu meu rosto. Meu pai não perguntou por que eu cheguei tão tarde. Ele apenas disse: está frio, entre logo. Minha mãe estava deitada no quarto. O cobertor estava puxado até o peito, o rosto pálido, gotículas de suor na testa. Ao me ver, ela tentou sorrir, mas o sorriso saiu fraco. Sentei-me ao lado dela e peguei sua mão. Estava gelada. Mãe, tá doendo muito? Um nó se formou na minha garganta. Minha mãe respirava com dificuldade. Estou bem. Você deve ter vindo por uma estrada escorregadia nesta noite. É com isso que me preocupo. Virei o rosto e engoli o nó na garganta. Minha mãe sempre se preocupou mais comigo do que com ela mesma. Molhei uma toalha em água morna, limpei sua testa e, em seguida, arregaçando as mangas, fui acender o fogão a lenha. Minha mãe sempre dizia: quando há um doente em casa e o fogo está aceso na cozinha, parece que tudo pode ser superado. Meu pai colocou na mesa um saco com remédios do posto de saúde e disse: o médico disse que é uma compressão do nervo ciático por causa do frio. Disse para tomar os remédios rigorosamente na hora certa. Meu pai não fez perguntas nem me repreendeu, mas pelo seu olhar entendi que ele já tinha adivinhado tudo. Ele apenas ficou em silêncio para não me chatear ainda mais. Preparei um caldo de galinha com macarrão, adicionando cebolinha, salsinha e gengibre. O som borbulhante na cozinha tornou o ambiente mais quente. Servi um prato de caldo e, soprando cada colher, comecei a alimentar minha mãe. Depois de algumas colheres, ela se animou um pouco e um brilho apareceu em seus olhos cansados. Somente quando minha mãe adormeceu, saí para a rua. Meu pai estava sentado na varanda, amarrando com uma corda os suportes de pepino derrubados pelo vento. A noite no interior era silenciosa, apenas o som da chuva no telhado e o coachar dos sapos na lagoa. Meu pai, sem olhar para mim, perguntou baixinho: te trataram muito mal lá? Eu queria dizer: tá tudo bem, pai, mas a mentira ficou presa na garganta. Abaixei a cabeça e respondi em voz baixa: aguentar eu consigo, mas aguentar humilhação eu não quero. Pedi para vir ver minha mãe doente e não me deixaram. Meu pai parou de trabalhar e suspirou.
Você é nossa única filha, não tem mais ninguém além de nós. Se eles te proibiram de vir ver sua mãe, significa que desrespeitaram toda a nossa família. Eu fiquei em silêncio. Meu pai continuou com uma voz curta, mas firme. A paciência tem limite. Se a confiança é perdida uma vez, nem 1000 boas ações a trarão de volta. Se eles te trataram com descaso uma vez, daqui pra frente te tratarão ainda pior. Não respondi. Sabia que meu pai não estava falando de uma única briga, mas de toda a vida futura. Na manhã seguinte, acordei cedo. A chuva tinha parado, o céu estava cinza. Fui à horta, colhi um punhado de ervas e algumas folhas de boldo e fervi água para um escalda-pés para a mãe. Minha mãe, apoiada em travesseiros, colocou os pés na bacia com água morna e suspirou de alívio. Olhando para ela, me acalmei um pouco. Dever de filha. Às vezes, é apenas um prato de sopa e uma bacia com chá de ervas. Minha mãe comeu um prato do caldo de galinha que preparei. Depois me chamou e pegou minha mão. Aninha, não quero que você tenha problemas naquela família por minha causa, mas também não quero que você viva de cabeça baixa. Olhei para ela e disse: não tenho medo de problemas. Tenho medo de me acostumar a baixar a cabeça e um dia esquecer como ficar de pé. Minha mãe assentiu. Seus olhos ficaram vermelhos. Sim, tudo na vida tem sua ordem. Seja educada, mas não deixe que essa educação te quebre. À tarde, quando a mãe dormiu, meu pai me chamou para a varanda. Ele abriu uma velha caixa de madeira e tirou várias escrituras de terra, certidões do cartório e um envelope grosso. Ele colocou tudo na minha frente. Sem abrir o envelope, ele simplesmente o empurrou para mim. Não somos ricos, mas preparamos um suporte para você. Este é o dinheiro que guardei em seu nome quando você se casou. Não tô te dando para você brigar com a família do seu marido, mas para você usar quando estiver em um beco sem saída. Com essas palavras, meus olhos arderam. Abri o envelope. Lá estava o dinheiro de que meu pai havia falado uma vez. A quantia era considerável e, para mim, era um colchão de segurança confiável. Peguei minha pasta de documentos da mochila e, junto com meus pais, verificamos tudo. Contei a eles tudo com calma, sem exagerar, sobre como controlavam meu tempo, como implicavam com ninharias, como me humilharam na frente de parentes, como me acusaram injustamente de roubo e como ontem não me deixaram sair pela porta. Eu não disse isso para criar um escândalo. Acreditava que meus pais deveriam saber como sua filha estava vivendo. Meu pai, depois de ouvir tudo, não bateu com o punho na mesa nem praguejou. Ele apenas disse em voz baixa: eles estão tentando te amarrar com palavras, mas as palavras perdem a força diante de documentos e da verdade. Minha mãe acrescentou baixinho: é preciso pensar no futuro, não para destruir tudo, mas para que você possa viver. Eu assenti. Não disse o que pretendia fazer imediatamente. Palavras apressadas só causam confusão. Mas a partir daquele momento eu tinha um objetivo claro. Precisava encontrar uma maneira de sair do controle dele silenciosamente, sem erros. À tarde, meu marido ligou. Hesitei um pouco, mas atendi. Sua voz estava rouca. Ana, você chegou bem? Como está a sogra? Respondi brevemente. Sim, cheguei. A mãe está descansando. Meu marido ficou em silêncio por um tempo e depois disse: a mamãe está furiosa. A Mariana disse que você saiu de casa. Agora ela está gritando que você desrespeitou a família. Tive vontade de rir amargamente, mas me contive. Se o fato de eu ter vindo para a casa da minha mãe é desrespeito, que pensem assim. Meu marido suspirou. Eu entendo, mas me entenda também. Você conhece o gênio da nossa mãe. Por favor, não faça uma cena. Não faça uma cena. Com essas palavras, minha alma ficou completamente calma. Eu disse lentamente, mas claramente: eu não estou fazendo uma cena, estou apenas no meu lugar. Se você realmente não quisesse que o escândalo aumentasse, você mesmo teria primeiro assumido o seu lugar. Meu marido ficou em silêncio. Eu não exigi promessas dele, nem continuei a discussão. No final, acrescentei, porque ainda não queria romper completamente com ele. Se você, com suas ações, conseguir me proteger, então terei um caminho de volta. Mas se você pensar apenas na paz da sua mãe, então eu também serei forçada a me proteger. Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. No quintal, meu pai rachava lenha. O som do machado era rítmico. Do quarto, ouvia-se a tosse leve da minha mãe. Entendi que aqui, embora não fosse rico, havia respeito. E esse respeito me permitia cumprir meu dever de filha sem pedir permissão a ninguém. À noite, preparei um jantar simples: sopa, ovos mexidos e peixe frito. Meu pai, tirando as espinhas do peixe para a mãe, disse baixinho:
Para ter forças, é preciso comer bem. Olhando para eles, senti calor e, ao mesmo tempo, dor. Calor por minha família ter permanecido a mesma. E dor por, na casa do meu marido, até mesmo uma visita à mãe doente ter se tornado um crime. À noite, arrumei uma cama ao lado da minha mãe. Ela adormeceu cedo. Sua respiração era regular. Olhei para o teto e ouvi o barulho do vento lá fora. Sinceramente prometi a mim mesma: se a sorte vier, alegrar-se, se a desgraça, evitar. Evitar não é fugir, mas escolher sabiamente o lugar onde posso ser eu mesma. Passei mais 2